O primeiro casal da humanidade, ele já tinha alguma coisa diferente. Ele já era sabedor do bem e do mal. Não era um projeto original ser sabedor do bem e do mal. Era para ser amigos de Deus e serem visitados por Deus, e Deus amava aquele tipo de inocência que existia, porque era uma amizade verdadeira, sem, sem desconfiança, até que, até que alguém se escondeu da presença de Deus, e quando se escondeu, Deus já sei por que se escondeu. Porque eu tô nu. E quem te falou que você tá nu? E esse casal, depois da queda, porque é chamado de queda, quando ele decide ser independente, esse casal, eles fizeram sexo e tiveram um filho e deram o nome de Caim. E depois tiveram outro filho e deram o nome de Abel. E esses dois irmãos são os primeiros irmãos desse tipo de homem, o Homo sapiens, que é o homem com sabedoria, dessa nossa genética aqui. Havia dois, começou com dois, e esse homem, um vai matar o outro. São dois irmãos, um vai matar o outro. E isso não é porque é um homem antigo. O homem novinho aqui, atualizado, com o Google na mão, esse também é tão perigoso quanto os primeiros lá, os antigões, que a gente vai falar antigão. Mas ele não deixa de ser o Homo sapiens também, ele é também, tanto quanto nós. E nós não evoluímos a ponto de ter um respeito, de ter uma consideração, algo a mais, um amor maior. Pelo contrário, o amor está esfriando. Então, se havia só dois e um matou o outro, significa 50%. Então, 50% de todo mundo que você vê tem potencial para te destruir. E aí, Deus, esses irmãos, eles vão levar uma oferta a Deus. E o Caim pegou ali da sua lavoura e levou algo para Deus para fazer uma oferta. O Abel levou ali do rebanho dele, ele matou ali um cordeirinho, que seja, e levou para Deus também. E Deus não se agradou muito da oferta de Caim, mas a Bíblia não vai falar por que Deus não se agradou. A Bíblia não fala. E nem o professor de teologia, ele não vai te falar também. O que ele vai falar é uma suposição. Eu suponho, porque deveria haver morte, e aí o Abel matou um bicho porque quer configurar, quer arremeter a gente ao sacrifício de que tudo bem, mas aí é uma suposição. A Bíblia não falou por que Deus não se agradou. Nisso bateu uma depressãozinha no Caim. Bateu uma depressão nele. Puxa vida, gostou mais da oferta do meu irmão do que da minha. Aí nessa depressão começou a, a ter maus pensamentos na cabeça dele. E Deus, sabedor de todas as coisas, Deus é como se fosse um psicólogo que com 5 minutos de conversa com você já se explica muita coisa para ele começar a trazer medicações. E ali Deus fala com ele,
O que está acontecendo? Por que descaiu o seu semblante? Se você não fizer o que é certo, você não vai é, é, ter você não vai ter é, a minha aprovação. É, você tem o pecado tá na sua porta. Cabe a você lutar contra ele, resistir a ele. Então Deus já traz para ele qual é a solução para esse mal que está sobre ele, essa depressão, essa confusão. E Deus traz para ele, ó, luta contra o pecado, porque o pecado está na tua porta o tempo todo, esperando para te dominar. Você tem que dominar sobre ele. Que é mais ou menos uma explicação dos dias de hoje. Eu já vi psicólogo falar para um parente meu, olha, tem coisa que quem tem que fazer é você, não é remédio e nem os outros. Tem coisa que quem vai ter que fazer é você mesmo. E ali, no próximo verso da Bíblia, Caim vai falar para Abel, vamos ao campo? E Abel vai com ele mata o irmão. E ali, ele mesmo, diante de Deus, Deus fala, cadê teu irmão? Ele, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu não sei dele. Aí Deus fala, a terra abriu a boca para beber do sangue do teu irmão e agora o sangue dele pede por justiça. E o que você tem para falar? Ele vai, o próprio Abel, o próprio Caim profetiza e fala, é tão grande o meu pecado que é tão grande a sentença sobre o meu pecado que eu não estou podendo resistir. Agora eu vou andar pelo mundo e vou e qualquer um que me vê vai querer me matar. Aí Deus fala para ele, aquele que matar Caim será castigado 7 vezes. Quer dizer, cada um que tentar matar Caim vai morrer 7 pessoas ali da linhagem dele. E aí Caim sai e vai e casa com uma mulher e tem relações com a mulher e tem filho com a mulher e ele vai, como as pessoas daquele tempo viviam muito, ele vai edificar uma cidade, ele vai ter filhos e filhas, tem uma sentença sobre ele, mas vida que segue, ele seguiu e ele teve filhos e filhas e dentre os filhos dele teve gente boa, teve gente ruim, assim como todos nós. E ali ele vai ter um filho chamado Lameque. E o Lameque começou com o negócio de ter 2 mulheres. Ele começou com isso. E aí um dia ele chega em casa e fala, mulheres, se eu não me engano, uma chamava Ada, a outra Zila. E aí ele chama as mulheres e fala, mulheres, venham até aqui. Matei um homem porque me ofendeu e o outro porque me pisou. E se o meu pai houve uma sentença de 7 vezes para aquele que matá-lo, para mim terá de 70 vezes, 77 vezes. Então, mas não deixou de ter gente boa também. Os tocadores de flauta e de harpa vieram da linhagem de Caim também. E aí você fala, pô, mas a harpa é coisa mais que arremete ao céu, flauta também. Então, a vida segue, apesar de tudo. Então, se você for olhar as proporções de 50% de gente que pode te destruir, olha que tem mais outros. Tem gente que olha o copo pela metade e fala, tá meio vazio, a outra olha e fala, tá meio cheio.